eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Muito boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite em que nós nos reunimos virtualmente para orarmos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 143, verso 1: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Nós nos encontramos aqui para buscar o Senhor, para apresentar diante de Deus os nossos motivos, os nossos pedidos, para intercedermos por outras pessoas, para clamarmos a Deus pelas nossas necessidades. E isso é para nós prazeroso, estarmos diante de Deus, reunidos mesmo de forma virtual, na presença do Senhor, clamando a Ele. Deus tem sido bondoso para conosco. A Bíblia diz que o Senhor responde às nossas orações. Ele não desdenha as nossas orações. E eu quero convidar você a se colocar na presença do Senhor aí na sua casa, com a sua família. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos atenda, para que Ele se agrade daquilo que nós estamos fazendo agora. Façamos isso em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, bendito é o nome do Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de ousadamente nos achegarmos à tua presença, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos abriu. Nós, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos aceita e o Senhor nos responde. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor ouça a nossa oração feita aqui nesse ambiente virtual, que o Senhor responda, Senhor, às nossas orações, que o Senhor dê pressa em socorrer aqueles que se encontram aflitos, necessitados. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor ouça a nossa voz súplice nesta noite. Abençoe também a tua igreja, desperta, ó Deus, o teu povo, faça com que a igreja do Senhor sinta cada vez mais o prazer de te buscar, de estar na tua presença, de desejar crescer diante de ti. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, nos nossos corações o temor do teu nome. Faça, ó Deus, com que haja um grande avivamento de oração na igreja do Senhor. Essa, Deus bendito, é a nossa oração, em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti.
Meus queridos, nós vamos orar agora pelos enfermos e pelos enlutados. Nós temos notícias de pessoas que se encontram acamadas, necessitando da boa mão do Senhor para recuperar a saúde deles, e também temos notícias de pessoas que perderam seus entes queridos. E nós vamos orar para que Deus console os enlutados e para que o Senhor traga a saúde de volta àqueles que se encontram acamados e enfermos. Nós vamos fazer o seguinte: você aí na sua casa pode orar ao Senhor, vai ter aí um tempo em que você vai se colocar diante de Deus com a sua família, orando, buscando o favor de Deus pelos enlutados e também pelos enfermos. Depois de alguns instantes de silêncio, onde você vai ouvir aí uma canção, nós vamos então quebrar esse silêncio, orando para que Deus, sendo gracioso, abençoe as pessoas enfermas e console as pessoas enlutadas. Vamos fazer isso para a glória do nosso Deus e em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua intervenção graciosa na vida daqueles que se encontram acamados e enfermos, para que o Senhor venha com a tua mão de cura, que o Senhor toque na ferida. Pedimos também que o Senhor abençoe as famílias desses enfermos, nossos irmãos e amigos queridos, com os recursos materiais, com o dinheiro, com o remédio, com o médico, com tudo aquilo que eles necessitam, Senhor, para que eles suportem, vençam esse tempo de enfermidade. Mas nós cremos no Senhor que pode, com a tua boa mão, trazer a cura. Por isso nós oramos. Nos lembramos também daqueles que se encontram enlutados, que o Senhor, na graça do Senhor, visite esses corações entristecidos, console-os, conforte-os e que o Senhor dê a eles a direção nesses tempos, ó Deus, de providências tão necessárias depois da perda de um ente querido. Que o Senhor, ó Deus, abra as portas e que o Senhor dê a força para que esses nossos irmãos e amigos e conhecidos suportem esse tempo de perda, esse tempo de luto. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meus irmãos queridos, nós temos necessidades pessoais. Nós temos as nossas famílias, nós temos as nossas carências, nossos planos, nossas preocupações, as nossas inquietações. E esse é um momento em que eu convido você a se colocar diante de Deus e orar ao Senhor, falando a respeito daquilo que tem incomodado o seu coração, que tem sido motivo das suas preocupações. Nós precisamos da intervenção de Deus sempre em alguma coisa muito séria, alguma coisa que nós estamos necessitados. Então, quero convidar você, da mesma forma, a ir junto com a sua família. É uma oportunidade para você orar em família sobre os problemas da sua família. Coloque-se diante de Deus e fale com o Senhor. Silenciosamente aí na sua casa, ou mesmo você na sua casa, erguendo a sua voz com a sua família, vamos orar ao Senhor. Fale com Deus sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades. Vamos orar em nome de Jesus.
Amado Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, tenha o Senhor misericórdia de nós, ó Deus, e das nossas famílias. Se conosco, ó Deus, nas nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, nos problemas que nós enfrentamos. Ouve, ó Deus, as nossas orações, as orações dos meus irmãos. Tendo misericórdia, Senhor, entre com a tua providência. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, nas questões que que tem incomodado as nossas casas, tem nos tirado o sono, tem trazido preocupações. Por favor, Senhor, visita-nos com a mão benfazeja do Senhor, para que nós tenhamos, ó Deus, a resposta do Senhor. Dá-nos, ó Deus, o sossego de alma, até aquele momento em que o Senhor haverá de responder com a tua santa providência, com o teu socorro, em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora pelas nossas famílias e pelos nossos filhos. Orar pelos nossos cônjuges, pela parentela da qual nós fazemos parte. E eu quero convidar você, eu quero orar pela sua família agora. E orar pelos seus filhos também. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, as nossas famílias estão nas mãos do Senhor. Nós confiamos os nossos filhos e cônjuges nas mãos do Senhor. Nós confiamos, ó Deus, a nossa parentela nas mãos do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor leve o coração da nossa família, dos nossos filhos e da nossa parentela cativos à obediência de Cristo Jesus. Que o Senhor dê, ó Deus, vida espiritual aos nossos queridos e que o Senhor abençoe, ó Deus, nas necessidades físicas, nas necessidades materiais, a nossa família. Por favor, Deus bendito, tenha misericórdia e assista-nos e dá-nos, ó Deus, a alegria de ver as nossas casas servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, ouve-nos a oração. Aceita, Senhor, a nossa petição e responda-nos segundo a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, para a glória do Senhor e para o bem das nossas casas,
em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu estás, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço. Meus irmãos, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus para nossa edificação e eu quero ler com vocês no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a leitura do texto do verso 1 a 13. E antes de fazermos a leitura e a meditação, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do texto da Tua Palavra e nós nos aproximamos dele com reverência. Sabemos, ó Deus, que ele tem muita coisa para nos ensinar. E pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a mensagem do Senhor para a nossa vida na noite de hoje. Seja com aqueles que ouvem, seja, ó Deus, com aquele que fala. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor glorifique o nome do Senhor por meio desse exercício tão maravilhoso que é o exercício da reflexão na Tua Palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Palavra do nosso Deus, repetindo no livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 1 a 13, diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto
nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler descreve eventos que introduzem uma das mais belas manifestações do poder libertador de Deus. É bem verdade, você já percebeu pela leitura que eu estou pensando aqui a introdução dessa grande história de Daniel na cova dos leões, que foi libertado, pois o Senhor fechou a boca dos leões e fez com que o servo fiel dele saísse ileso. Você conhece o final da história e nós estamos apenas usando esse primeiro momento, essa abertura, essa narrativa desses eventos. Eventos esses que retratam algumas particularidades abomináveis pertencentes à esfera política, tais como a sede por poder, a inveja, a hipocrisia e a astúcia de homens maus na administração pública. Entretanto, esses eventos também colocam em evidência algumas particularidades sobre a experiência da oração. E é esse enfoque que eu quero dar agora. Esse é o nosso especial interesse. Então percebam, eu estou pensando uma parte dessa história que é maior, para a gente observar algumas coisas, levantar algumas observações pontuais e rápidas sobre a nossa vida de oração. Eu convido você a meditar comigo nessa noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, a oração é prática que se depara com incontáveis obstáculos. Para Daniel, esses obstáculos foram o paganismo do lugar onde ele morava. Ele estava na Babilônia, estava num ambiente completamente distante do Senhor Deus e, de uma certa forma, evidentemente, isso oferecia algum tipo de obstáculo à sua prática de oração. E também a infâmia de um decreto ardilosamente engendrado nas profundas do inferno. Esses foram os obstáculos que Daniel enfrentou na sua vida de oração. Ainda assim, Daniel não abriu mão de orar. Na verdade, o texto assinala que o próprio obstáculo serviu de incentivo, de um motivo a mais para Daniel orar. Nós vemos isso no verso 10.
Diz assim o texto que nós acabamos de ler, me permita ler mais uma vez, apenas esse verso. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então ele ouviu a notícia, ele foi lá para casa e lá no seu quarto de oração, ele clamou, ele buscou o Senhor. Para nós hoje, os obstáculos são enormes também, são grandiosos. Nós poderíamos aí mencionar a nossa falta de tempo como um obstáculo grandioso, difícil de se superar, porque a nossa agenda é sempre cheia e nós só vivemos na correria. O cansaço físico que subtrai de nós o tempo e o entusiasmo para uma vida de oração, ou até mesmo a indisposição ou frieza espiritual, que é algo que também está aí de uma forma pandêmica, atingindo o coração do mundo todo. Essa frieza espiritual que rouba de nós, que tira de nós o entusiasmo, a alegria nas práticas espirituais e, no caso, a oração. As redes sociais que tomam o nosso tempo, que ocupam a nossa agenda também, e aí quando nós vemos, o dia passou e nós não tivemos tempo para orar. Ou então a falta ou o mau entendimento bíblico a respeito da oração é um obstáculo para orarmos, porque nós não compreendemos às vezes direito ou temos uma má compreensão dessa coisa simples e nobre que é estarmos diante de Deus em conversa com o Senhor, ou até mesmo um ambiente de perseguição e escárnio. Tem sido obstáculo na vida de muitos irmãos que gostariam de orar mais, mas encontram a resistência daqueles que os perseguem. Nós necessitamos urgentemente criar a ocasião para que a nossa oração aconteça mesmo diante de tantas adversidades. E aí nós precisamos, primeiro, de uma resolução firme. Não, eu vou orar independentemente da oposição e do obstáculo. Eu quero e vou orar, uma firme resolução para buscar a Deus. Nós precisamos também reorganizar nossa vida, porque às vezes nós ficamos com a nossa rotina muito bagunçada e não nos sobra tempo nem para cuidar da saúde. Há pessoas que não têm tempo nem de comer direito. Nós precisamos reorganizar a nossa rotina e incluir na nossa rotina as nossas práticas devocionais e a nossa vida de oração. Nós precisaremos rever as nossas prioridades, porque não são poucas as ocasiões em que nós colocamos muitas coisas secundárias, terciárias, no lugar de coisas nobres como buscar a Deus em oração. E nós também vamos precisar reaquecer o coração. Pedir ao Senhor Jesus que mande ao nosso coração um reavivamento devocional para que busquemos o Senhor, para vencermos os obstáculos que a oração acaba atraindo por ser uma atitude espiritual num mundo onde as forças das trevas concorrem para nos atrapalhar e empecilhar de vivermos na presença de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, a oração, aprendemos no texto, flui naturalmente de um coração piedoso. Daniel foi um modelo de fidelidade, de devoção e de piedade. E dentre as qualidades de Daniel, nós poderíamos destacar as seguintes. Daniel era um homem disposto a renúncias para viver em santidade. Todos nós conhecemos o início da estada de Daniel na Babilônia. Ele firmemente resolveu não se contaminar com as coisas que vinham lá da mesa do rei, com as finas iguarias do rei, para preservar-se em santidade. Então, era um homem que tinha essa força interior, esse desejo, esse empenho em manter-se fiel e santo na presença de Deus. Mas um pouquinho, Daniel foi um estudioso das Escrituras, alguém que conhecia a Bíblia que eles utilizavam no seu tempo. A oração que ele profere no capítulo 9, do verso
4 a 19, reflete um profundo conhecimento que Daniel tinha da aliança, conhecimento que estava revelado nas Escrituras. Se você ler com muita atenção essa oração, você vai ver que Daniel esboça um conhecimento profundo daquilo que Deus já havia revelado. Era um homem que conhecia as Escrituras. Daniel foi irrepreensível na sua conduta. Verso 4 aí nós lemos que os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas eles não conseguiram encontrar nada. Eles não encontraram pretexto algum, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e eles não conseguiram achar absolutamente nenhum erro ou culpa naquele homem. Daniel era irrepreensível na sua conduta. E Daniel portava-se diante do Senhor com um espírito humilde e com um espírito quebrantado. Lá no capítulo 10 do seu livro, o anjo do Senhor aparece a Daniel, numa situação específica e pontual. E o anjo, então, se dirige, conversa, fala com Daniel as seguintes palavras, muito interessante o que o anjo diz. Ele vai dizer: não tenhas medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Daniel era um homem piedoso, era um homem fiel, era um homem temente, era um homem devotado a Deus, e a oração fluía com facilidade dos seus lábios e lábios virtuosos. Nós também precisamos trabalhar na nossa vida, irmãos, para que a oração flua dos nossos lábios com muita naturalidade. Nós precisamos amar mais a santidade. Nós precisamos vigiar mais o nosso coração. Nós precisamos nos aplicar mais em nos desviar de toda forma de maldade e de toda aparência de pecado. Nós precisamos nos humilhar mais sob a poderosa mão do Senhor. Nós precisamos exercitar mais a piedade, exercitar mais as disciplinas espirituais. Nós precisamos ser pessoas mais crentes, mais dedicadas, mais devotadas, mais piedosas, mais fiéis. Nós precisamos priorizar as coisas lá do alto. Assim, a oração vai fluir dos nossos lábios com muito mais facilidade. Em terceiro lugar, a oração é um ambiente onde uma pessoa de Deus se refugia. Muitas vezes, irmãos, o desespero tem sido a nossa primeira reação diante de uma adversidade ou de uma notícia ruim. E temos percebido isso nesses tempos. Qualquer situação, uma mensagem de WhatsApp, um telefonema, alguma coisa que alguém fala no emprego, uma notícia de jornal, essas coisas têm causado desespero no nosso coração. Isso acontece com todo mundo. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Agora, esse desespero é muito nocivo, ele é muito peçonhento. Ele abate o espírito da gente, nós ficamos abatidos, entristecidos, semblantes caídos. Ele também prepara o terreno para uma, quem sabe, depressão futura. De tanto desespero, o nosso coração vai sendo predisposto, preparado para, quem sabe, uma depressão patológica. Esse desespero envenena o corpo físico da gente. A descarga de humores, de adrenalina e esse momento difícil, o desespero vai causando em nós dores para todo lado, problemas de saúde, são as chamadas doenças psicossomáticas que vocês conhecem bem. E esse desespero compromete o nosso juízo, porque nós não pensamos direito e interfere então nas nossas decisões. Daniel nos dá uma grande lição a esse respeito, em relação a desespero ou não se desesperar, porque quando ele ficou sabendo do edito de Dario, ele não se desesperou, ele não se abateu, ele não se precipitou. Diante daquele decreto, me permitam dizer, estúpido, Daniel se refugiou em Deus no seu quarto de oração, como de costume. Verso 10 nos diz isso. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa.
E em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças a Deus, como era o seu hábito, o seu costume. E diversas passagens bíblicas, irmãos, servem como um grande incentivo para que nós nos refugiemos no Senhor nas horas das más notícias, nos momentos desagradáveis que a vida nos oferece. Por exemplo, o Salmo 9, verso 9, diz que o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. O Salmo 18, verso 2, diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio, em quem refugio, o meu escudo, a força minha, a minha salvação, o meu baluarte. O Salmo 46, verso 1, diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. E ainda o Salmo 102, versos 16 e 17, o Senhor atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Nós somos incentivados pela Escritura. A revelação bíblica nos motiva a nos refugiarmos no Senhor, a não nos desesperarmos, ou pelo menos a não nos entregarmos ao desespero, mas refugiarmos no Senhor, porque o Senhor tem braços abertos e mão estendida. Finalizando, eu quero dizer que a nossa vida de oração é um dos maiores desafios espirituais que nós temos. É curioso porque nos parece, pelo que a própria Bíblia diz, salta aos nossos olhos o fato de que a oração para o crente deveria ser uma coisa fácil. Porque, afinal de contas, é aquele que foi aliançado com Deus por meio de Jesus, que tem diante de si a disposição, o trono do Senhor, poder conversar com Deus e chamá-lo de Pai na intimidade. Mas é desafiador porque nós encontramos tantas dificuldades, irmãos, para mantermos uma vida de oração. E em nenhuma outra época da história da nossa geração, nós fomos impelidos com tanta força e com tanta veemência a orarmos com instância como agora. A superarmos todo e qualquer obstáculo, a vencermos toda e qualquer dificuldade para estarmos diante de Deus no exercício da boa conversa com o Senhor, no exercício da intercessão, de buscarmos a Deus, de nos refugiarmos no Senhor por causa dos nossos medos e temores e também em favor daqueles que estão ao nosso redor. E um dos grandes benefícios desse tempo de pandemia, tem sido a redescoberta da oração como um ministério da igreja e um refúgio da nossa alma. Pense nisso. Reconsidere a sua vida de oração. Vamos orar. Pai amado, Deus de poder, nós te louvamos e te bendizemos o nome e reconhecemos o quão falhos temos sido, Senhor, na nossa vida de oração. Não temos dado o devido tempo a esse meio de graça tão precioso, que é abençoador para nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos desesperamos ou nos rendemos ao desespero e não nos refugiamos no Senhor por meio da oração. Tenha misericórdia de nós e nos auxilie a nos lembrarmos constantemente das Tuas palavras, do Teu ensino a respeito de quem o Senhor é, para que, encorajados, ó Deus, pela pessoa do Senhor e pela revelação da Tua palavra a respeito das Tuas virtudes, nós nos quedemos aos Teus pés e busquemos o Senhor e estejamos na Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos homens e mulheres de oração. Reaqueça, Senhor, os nossos corações e dá-nos o vigor espiritual para vencermos todos os obstáculos, todas as adversidades que se levantam contra a nossa vida de oração. Assim, Deus bendito, nós oramos em o nome santo e precioso do Senhor Jesus.
Amém. E agora, irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe você, sua família, tenha uma excelente noite e que amanhã o seu dia seja abençoado. Amém.